Então vamos começar. Pai querido e Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, Pai querido, para esta tarde, ó Pai, que o Senhor venha, Pai querido, abençoar as nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, ó Pai querido, absorver tudo aquilo que o Senhor vai colocar e nos ensinar nessa tarde, Pai, que nossos ouvidos, ó Pai querido, estejam atentos à Tua palavra, ao Teu som, a tudo aquilo que o Senhor quer testificar no nosso coração, Pai. Usa a vida da Luana, Pai querido, para que ela seja, Pai, um instrumento da Tua palavra, um instrumento dentro daquilo que nós precisamos aprender dentro do nosso negócio e que nós possamos sair daqui, Pai querido, como guerreiras do Senhor, como guerreiros que o Senhor levantou, Pai querido, prontos, ó Pai, pronto para tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada vida que se dispôs a estar aqui, por cada vida que vai ouvir depois, ó Pai querido, esse treinamento, que o Senhor venha selar em cada coração tudo aquilo que o Senhor precisa falar com eles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nos colocamos diante de ti. Amém, Jesus. Amém. Passo a palavra. Obrigada. Que oração linda, né? Eu gosto quando você ora. Muito lindo. Amém. Pessoal, então, bom, as meninas, né, que estão aqui já me conhecem, mas terão outras pessoas que vão estar assistindo. Eu me chamo Luana de Oliveira, sou a líder aqui da nossa rede, tá? Sou ouro na Presente de Deus, tá bom? Em nível de graduação. E é uma honra para mim estar aqui ministrando sobre algo tão importante dentro do nosso negócio, que é o emocional. Eu, líder emocional, isso é muito importante. É uma das coisas que mais gira o nosso negócio. Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos emocionais, somos racionais, mas nós temos emoções e isso interfere diretamente no nosso trabalho. É a mesma coisa das pessoas que trabalham fora. No dia que você não está bem, né? Aconteceu alguma coisa na sua casa, o seu trabalho lá fora não vai funcionar direito. Aqui é a mesma coisa. Nós, como líderes, né? Vocês estão fazendo esse curso para serem líderes e líderes de excelência. Nós estamos treinando vocês para serem melhores que nós, né? Nós queremos que vocês sejam melhores que nós. Todos os erros que nós cometemos, nós estamos evitando que vocês passem. Então, esse treinamento é muito importante. Falar sobre emoções para mim, em específico, né? E em especial, para mim é muito importante porque boa parte da minha história aqui na Presente de Deus foi emocional. Né? Eu aprendi a todos esses pontos que eu vou falar para vocês, eu fui aprendendo. Fui aprendendo com a minha líder, com os meus liderados, a como ser uma boa líder emocional. Então, vou falar aqui um pouquinho mais sobre como nós devemos trabalhar esse emocional que é tão importante na nossa vida, no nosso trabalho, tá? Boa tarde, Pastor Marcos. Entrou aí agora. Boa tarde. Seja bem-vindo, tá? O pessoal que entrou também agora, sejam bem-vindos. Vai ficar gravadinho aqui para vocês estarem acompanhando. Então, esse emocional, para mim, é muito legal falar dele, porque eu, como vou falar por mim, eu, Luana, tive milhares de erros na parte emocional. E nós queremos que vocês não cometam esses erros. Por isso a gente fez esse treinamento. Eu estou aqui junto com a Martinha, tem algumas semanas preparando esse material, preparando e nos colocando à disposição do Senhor para o que Ele quer que a gente ministre. Nós, em nenhum momento, tudo que nós trouxermos aqui para vocês foi selado no coração de Deus em primeiro lugar. E esse é o primeiro ponto. Quem quiser anotar, eu sei que tem gente trabalhando, vai ficar gravado para depois vocês poderem anotar. Fiquem à vontade, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de anotar, né? A Martinha também, a Martinha anota tudo, tem listas e mais listas, ó, tá com o caderninho dela lá. Eu também tô com o meu aqui, ó, gente. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Eu listei aqui 5 pontos muito importantes para esse emocional do nosso trabalho, que é o que faz girar realmente, né? O primeiro ponto é: líder precisa estar bem para que todos fiquem bem. Esse é o ponto assim chave. E para a gente estar bem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma vida com Deus, uma vida de meditação na palavra, uma vida constante de devocional. Esse é o ponto-chave, né? Eu não inicio o meu dia se eu não tiver o meu devocional, o meu tempo com Deus, né? Eu tenho o costume, o hábito
Porque nós estamos num negócio que ele não é apenas um negócio, uma venda de camisetas, um ser líder, um fazer cadastro. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Nós trabalhamos diretamente com o sobrenatural. Se nós não tivermos uma vida com Deus, como eu estava falando, eu não inicio o meu dia sem o meu devocional. Eu não inicio. Se eu não orar, já aconteceu de eu estar muito corrida e falar, depois eu oro. Acontece, acontece. E as coisas começam a dar errado e eu entendi que o meu dia não inicia se eu não iniciar com Deus. E o meu término também é da mesma forma, tá? O meu término é da mesma forma, é com Deus, agradecendo, já pelas coisas que nem aconteceram, porque Ele faz, né? Então a gente precisa ter esse devocional constante, né, diário, né, com Deus, para que todas as coisas que sejam acrescentadas na nossa vida, no nosso dia, seja feito através dele, por ele. Dele são todas as coisas, nós sabemos disso. Amém? Isso é muito importante, estar bem. Estar bem é diretamente com a nossa família, com os mais próximos a nós. Por quê? Porque geralmente esse emocional que nós falamos atinge diretamente a nossa família. Para quem é casado, né, acredito que todos aqui são, pelos que eu estou olhando pelas carinhas, todos são casados. Vamos falar das mulheres, né, primeiramente. A mulher, ela é muito mais emocional que o homem. O homem é muito mais racional, e eu acho fantástico isso nele, porque traz esse equilíbrio, né? As pessoas, quando se casam, juntam duas pessoas totalmente diferentes, eu estava falando isso com meu esposo ontem, são costumes diferentes, são jeitos, organizações diferentes, um tem um jeito de organizar, outro tem outro. Quando se juntam essas duas pessoas tão diferentes dentro da mesma casa, é onde surgem, muitas das vezes, os atritos, né? E esses atritos, eles vêm para que a gente cresça, não para que a gente fique parado nesse atrito e fique achando que não vai dar certo. É com esses atritos que a gente cresce, e o mais importante é você estar bem, em primeiro lugar, com a sua família, no seu casamento. Se você estiver bem no seu casamento, o restante todo vai fluir. Eu lembro que, quando eu iniciei na Presente de Deus, um dos maiores questionamentos do meu esposo foi a falta de atenção que eu dava para ele. Chegou um determinado momento do nosso casamento que eu trabalhava demais, 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 e esse foi um dos erros que eu falei no início, tá? Esse tipo de erro eu ensino para todas as pessoas que entram na minha rede, todas as pessoas a não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Eu comecei a trabalhar demais, me esforçar demais. Eu acordava mais cedo que todo mundo aqui de casa para dar conta de algumas coisas. Ele saía, eu mal via ele, dava um beijo, ele já saía. Eu fazia as coisas da casa, trabalhava, era meia-noite, a gente estava deitando e eu estava com o celular na mão. A falta de atenção quase prejudicou o meu casamento. Então a gente precisa estar bem, ter tempos de qualidade com a nossa família. E esse é o ponto-chave que quando eu entendi, quando eu girei essa chavinha na minha cabeça, a minha casa inteira fluiu. Tudo fluiu. Fluiu aqui, fluiu no meu trabalho, nos meus ministérios, e Deus fez, assim, uma transformação incrível em tudo isso. Mas eu tive que aprender a dar atenção para minha família primeiro, que as demais coisas foram acrescentadas na minha vida. Então, esse ponto é, assim, um ponto, desses 5 pontos, o mais importante que eu vou citar para vocês aqui, né, nessa aula, digamos assim, de hoje. A atenção da família é muito importante. Quem tem filhos pequenos também, a gente precisa se policiar para identificar o tempo que nós precisamos dar estar com eles e estar no trabalho. Eu tô aqui falando com vocês, o meu mais velho está na escola e o mais novo está ali no quarto. Então, eu fiquei um tempo com ele, avisei ele que eu estaria entrando em reunião e falei para ele, meu amor, a mamãe tá entrando em reunião, agora não dá pra gente falar, mas daqui a pouquinho a mamãe sai e a gente vai fazer alguma coisinha junto, tá? Pintar alguma coisa junto. Esses tempos, a gente tem que se programar, a gente tem que se organizar para que a gente consiga dar conta de todas as coisas. O que eu mais escuto dentro da Presente de Deus com os meus representantes é: eu não tenho tempo, eu não dou conta de tudo, eu não consigo dar conta. E quando isso acontece, a nossa cabeça começa a se enrolar e a gente começa a ficar ruim. Isso começa a não fluir melhor, mais da forma que é para fluir. Porque quem trabalha dentro da Presente de Deus,
né? Tem algumas meninas que ainda trabalham fora, né? As meninas que eu tô vendo ali trabalham fora, mas eu escuto muito, eu quero ter mais tempo para minha família. Eu quero trabalhar em casa porque eu quero ter mais tempo com eles. E quando a gente passa a trabalhar em casa, a gente acaba trabalhando tanto que a gente esquece de ter tempo com eles. Isso acontece, mas isso não pode acontecer. Isso foi um grande erro, né, que eu cometi e que eu tenho tentado consertar, né, aí há alguns meses já. E graças a Deus isso tem fluído. E ontem, na vinda do curso para cá, eu estava conversando com meu esposo e ele me auxiliou bastante no que eu poderia falar para vocês em questão assim da visão do homem, como é o homem, né, que tem uma pessoa, que tem a esposa trabalhando na presença de Deus. Eles querem a atenção. O homem, ele é, né, mais racional? Sim, mas ele quer a esposa ali do lado dele. Então, as pessoas que trabalham na nossa equipe, eu até incentivo, eu falo, qual horário, eu sempre pergunto, qual horário que seu esposo chega? Ah, meu esposo chega às 6 horas. Beleza. Então, 5h30, você vai parar, você vai sair do celular, vai desligar um pouquinho, vai preparar um café para ele, vai aguardar ele chegar. Quem me conhece sabe que eu falo isso. Por quê? Para que ele não chegue em casa e você esteja com o celular na mão. Serve para os homens também, porque chega uma determinado ponto da nossa vida que a gente só quer trabalhar, a gente só quer atender. Chega uma pessoa, né? Eu tenho um combinado com meu esposo, eu nem atendo, por exemplo, se vem uma pessoa nova me chamando no Facebook, me chamando até mesmo no particular, que eles chamam mesmo, 10, 11 horas da noite, eu não atendo. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que estar com a minha família. No outro dia, o máximo que eu faço é: posso te chamar amanhã de manhã? E a pessoa fala: pode. Eu falo: qual horário fica melhor para você? Ah, às 8, às 10. E eu chamo essa pessoa no outro dia. Porque eu entendo que aquele momento é o meu momento com a minha família, com meu esposo e com os meus filhos. E então isso é bem necessário. Por que que eu estou gastando tanto tempo nesse número um? Porque esse número um é o mais importante de todos. Quando a gente entender que a gente precisa dar atenção para nossa família, o restante todo vai ser um pouco mais fácil, entende? E você vai estar bem com a sua saúde emocional para gerar novos líderes. Esse é o segundo ponto, tá? Então, e uma coisa bem importante frisar também, pessoal, tanto para os homens quanto para as mulheres. Algo que a gente precisa se policiar muito, muito, se eu vou falar com uma pessoa do sexo oposto, por exemplo, eu, mulher, vou atender um rapaz. É de extrema importância que a gente se policie quanto horários, tá? Horários. Horário de atender um rapaz não é 10 horas da noite. Depende, alguns emojis que a gente manda, eles não são adequados, ok? Quando a gente vai falar com um rapaz, a gente tem que pensar na nossa postura como mulher, na nossa postura como cristão, né? Porque os homens também têm a mesma dificuldade. Nossa postura como cristão, a nossa ética em falar com essa pessoa da melhor forma possível. Eu já atendi ligações de pessoas de homens e coloquei na viva voz para o meu marido escutar. Então, assim, para que isso não cause, não gere problemas, porque acontece, pessoal, as pessoas chamam a gente assim toda hora. Toda hora. Se você publicar no teu Facebook, preciso de representantes para revender moda cristã, vai chover de gente no seu Messenger, no meu chove gente. E se a gente começar a parar para atender todas as pessoas, 10, 11 horas da noite, tem pessoas que atendem esse horário e é normal. A Martinha é uma delas. A Martinha, ela tem o horário que é melhor para ela atender, é na parte da noite, mas ela tem todo um cuidado, ela tem toda uma cautela para atender, principalmente homens, porque a gente entende que meia-noite, 1 hora da manhã, não é hora de atender uma pessoa nova que está chegando para você, né? E se for a atender, tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado muito grande, né? A Martinha é uma pessoa que trabalha de noite, a gente sempre brinca, né? Que eu só trabalho na parte do dia, ela trabalha na parte da noite, ela pega o segundo turno, né? Ela pega já aí o segundo turno, e uma completa, realmente, ali para dar conta de atender todo mundo mesmo. Mas a gente precisa ter essa cautela. As mulheres têm essa cautela e os homens também precisam ter essa cautela. Porque vocês vão atender mulheres que os homens não entendem o negócio. Vocês vão atender mulheres que o homem é contra, que ele não apoia ela no trabalho, que ele acha que isso é uma bobeira, que não vai ganhar dinheiro, que você, e depende muito,
o homem não é cristão, só a esposa é, entendeu? Então, tem que ter muito discernimento. Por isso que os pontos que eu coloquei aqui, um agrega no outro. A sua vida de meditação na palavra, a sua vida com Deus vai fazer com que você tenha essas cautelas no número 2. Então, um puxa o outro. Se você pular, você acaba trazendo a falência para esse processo, entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Homens também precisam tomar cuidado e mulheres, cuidado. Esse é um ponto muito interessante. O número 2, que é a sua saúde emocional, ela vai gerar pessoas saudáveis, líderes saudáveis, representantes saudáveis, mas a saúde emocional tem que estar em dia. Estar bem para atender os representantes da melhor forma, porque nós somos o porto seguro deles, sabe? Nós precisamos passar essa segurança, essa confiança para eles. Quando eles vêm até nós, muitas vezes eles esperam que a gente solucione todos os problemas dele. E é essa palavra, nós somos solucionadores de problemas. Quando eles vêm até nós, a gente precisa parar na gente. Por exemplo, eu sou a líder, né, da Martinha. Ela precisa vir até mim com uma pergunta, com um questionamento, ela tem que sair respondida. Ela tem que sair atendida. Por mais que muitas vezes eu não saiba responder ela, eu subo para minha líder. Eu subo para minha líder Luzinete, onde ela me instrui e eu volto com a resposta para Martinha. Mas eles enxergam na gente essa solução de problemas, que é o que tem que ser. E essa confiança gera confiança, que vai gerar uma pessoa direta, ela é uma líder direta, totalmente equilibrada, ok? E ela vai gerar no princípio correto outros liderados no princípio alinhado, né? Quando a gente começa uma coisa, eu estou achando fantástico, vou ser bem sincera para vocês, estou achando fantástico esse treinamento. Por quê? Porque vocês estão sendo treinados para o princípio correto. E se vocês entenderem o que a gente passar aqui para vocês, como eu disse no início, vocês serão muito melhores que nós. Então, peguem esse princípio e apliquem. Vocês vão ter a oportunidade para aplicar. E não somente no trabalho, mas podem aplicar na vida de vocês, que isso vai dar certo, ok? Pessoal, o terceiro ponto é, assim, bastante importante também. Eu acho muito importante a gente falar. Não passar questões difíceis da empresa para os nossos liderados. Por quê? Toda empresa tem problemas. Toda empresa passa por dificuldades, principalmente a nossa empresa, que é a Presente de Deus. Ela tem aí 6 anos no mercado, ela é uma empresa relativamente nova, ok? Está aprendendo, né? Nós estamos aí no meio de uma crise mundial, então ela estar aberta, estar trabalhando, quer dizer que ela é uma empresa realmente firmada nos propósitos do Senhor. Ela não fechou as portas nessa pandemia, ela não fechou diante as dificuldades que aconteceram no mundo. Então, a gente precisa entender que essas dificuldades a gente não pode passar para os nossos liderados, ok? É falta de tecido, é a demora na entrega, é tudo que acontece, a gente precisa amortecer, né? Esses baques que vão chegar até nós. Vai chegar a pessoa reclamando da demora da entrega, vai chegar a pessoa reclamando que acontece um pedido errado, o atendimento no suporte e financeiro é um dos maiores questionamentos que nós temos aqui, e isso a gente pode solucionar. Tá? Nós podemos amortecer esse impacto que eles têm de não serem respondidos na hora, porque o ser humano ele é ansioso, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu vou falar por mim. Eu, quando eu mando uma mensagem, eu quero ser respondida na hora. Eu quero que aquilo ali seja solucionado na mesma hora. Então, nós precisamos amortecer esse impacto que as pessoas, os representantes, virem até nós, né, reclamando, porque vai acontecer. Cabe a nós acalmar o coração deles e dizer que vai se resolver da melhor forma aquele pedido que ele fez. Cabe a nós sermos esse porto seguro que eu já disse ali, né? Então,
somos a base que segura, né? Nós somos a base e isso que vai fazer eles prosseguirem e não desmotivar eles, né? E não desmotivar, porque acontece, chega uma pessoa para você e reclama, e daí você vai reclamar também, vai reclamar junto. Isso não funciona, não pode ser assim. Então a gente precisa ser o suporte deles. E se preciso for, vá você, né, até o suporte, até o financeiro, e resolva para a pessoa. Acontece, né, com os nossos diretos, isso sempre acontece. As pessoas muitas vezes não têm tempo, estão no trabalho. Você pode resolver para mim? Posso resolver para você. Vai lá, manda mensagem, resolve para ele da melhor forma possível, para que ele não se desmotive e não ache que a empresa é ruim porque não respondeu, tá? Nós precisamos vestir realmente a camisa da empresa que nós estamos trabalhando e entender o lado deles também, ok? O quarto ponto o líder é o suporte emocional do liderado. E isso é muito, muito sério, né? Pode acontecer, já aconteceu comigo, inclusive estava até comentando com uma liderada minha, que acontece. As pessoas vêm até nós com vários questionamentos. Problemas pessoais, problemas no casamento, problemas com os filhos, e às vezes eles querem vir até você para desabafar. Muitas vezes não vai ser trabalho, muitas vezes vai ser um questionamento que eles precisam que de um conselho realmente seu. E faz parte do seu trabalho também. Ser esse porto seguro, ser esse abraço, ser essa palavra amiga, porque isso faz parte de sermos cristãos. O princípio, quando alguém vem pedir ajuda, nós precisamos estender a mão. Nós precisamos segurar na mão dele, fazer com que ele não desista, fazer com que ele, né, se acalme e enxergue e entenda o ponto de vista seu como líder que está de fora de tudo isso. Muitas vezes eles chegam para a gente só para desabafar, só para querer um conselho, uma palavra amiga, e nós temos que ser esse suporte emocional para eles. Mas isso só vai acontecer se a gente fizer os 3 passos anteriores, ok? A gente precisa estar bem. Esse é o ponto, assim, base, a palavra-chave aqui do nosso treinamento no emocional. Precisamos estar bem. Precisamos estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue dar esse suporte para eles, ok? Então, ser um bom ouvinte, isso é muito importante e muito difícil nos dias de hoje, né? Porque a gente quer falar, a gente não quer ouvir. A gente quer falar e a gente quer falar, e muitas vezes a gente precisa fechar a nossa boca e ouvir, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais e falar um pouco menos às vezes. Eu falo muito, eu preciso falar o dia inteiro. Tem horas que eu, né, minha voz já tá assim rouca, hoje eu tô meio rouca, mas por quê? É o meu trabalho. Mas quando vem um representante até mim, que ele precisa de um conselho, que ele precisa de um socorro, eu ouço, já escutei áudio de 8 minutos, 10 minutos de representante. Glória a Deus pelo acelerador do WhatsApp, né, gente? Que agora tem acelerador, glória a Deus. Mas tem áudio que não dá para escutar no 2, porque a gente perde a essência da pessoa. Às vezes a pessoa tá chorando, a gente tá escutando no 2, a gente tá rindo. Não é possível isso, né? Então, assim, a gente precisa. Tem coisas que a gente precisa escutar como ela é, né? Na velocidade 1. O 2 é legal, mas ele veio um pouco para acelerar mais ainda a nossa vida, né? O ser humano ele já é acelerado por natureza. E essa velocidade 2, ela vem porque nós somos ansiosos e queremos tudo para amanhã, né? Para hoje, desculpe. Então, esse 2 ele veio para acelerar, para ficar mais rápido. É um fast food do WhatsApp, né? Então, muitas vezes não é bom, né? Muitas vezes é bom você escutar na velocidade 1, que você entende a essência da voz da pessoa. O 2 a gente acaba sendo mal interpretado, né? Ter equilíbrio. Precisamos amortecer as explosões. Quando alguém vier até nós, estressado, nós precisamos acalmá-los, porque acontece também, tá, gente? As pessoas que a gente atende, muitas vezes elas vêm estressado, elas vêm com outras preocupações e elas vão descontar em você. E você vai ter que ter o equilíbrio, a sabedoria de aprender, identificar se aquilo que ela está falando é para você ou aconteceu com ela em outro lugar e ela está descontando em você. Nós precisamos entender que nós trabalhamos com pessoas. Nós trabalhamos, por isso que essa aula de emocional é muito importante. Nós trabalhamos com vidas. E isso, quem tem ministério sabe.
né? Temos pastores aqui e sabem que nada mais é que um pastoreio. Ser líder é a mesma coisa, aqui na Presente de Deus, é a mesma coisa que você ser um pastor, porque você pastoreia a vida de muitas pessoas, né? Na nossa rede tem mais de 100 pessoas. Então, você precisa ter sabedoria para identificar o jeito de cada um, né? Assim como um pai identifica como o filho é, cada filho da gente é diferente. E eu aprendi muito, eu aprendo com os meus filhos a lidar com vocês, com vocês. É incrível isso, incrível. Quando eu aprendi que os meus filhos eram diferentes um do outro, eu aprendi que vocês eram diferentes um do outro. Então, quando a gente identificar as pessoas, tem pessoas que é mais sentimental, tem pessoas que são mais brutas, tem pessoas que são mais, de certa forma, ignorantes, tem pessoas que você pode chegar falando alto com ela. Ela vai falar alto com você, vocês vão sair falando alto e vai ficar tudo certo. Mas vai ter pessoas que você vai chegar falando alto, que ela vai sair chorando, porque ela é mais sensível. E isso, nós não conhecemos a vida das pessoas que estão ali. Nós estamos conhecendo porque a gente começa a caminhar junto e começa a aprender o jeitinho de cada um. Eu tô aprendendo o jeitinho de cada um que entra é um jeito diferente. Eu tenho um jeito, a Martinha tem um jeito, a Silvia tem um jeito, a Stephanie tem um jeito, cada um tem um jeito, né? E homens e mulheres são diferentes, são diferentes. Não tem como comparar. Cada um tem as suas particularidades, as suas características, boas e ruins. Então, nós precisamos, quando uma pessoa chega até nós, identificar se essa pessoa eu vou poder falar de uma forma que ela vai se fazer entender. A gente costuma dizer muito, né? Como que você aprende? Tem pessoas que aprendem olhando, tem pessoas que aprendem você falando, tem pessoas que estão me ouvindo aqui vão sair daqui e vão falar, puxa vida, não entendi nada. Porque essa pessoa ela não aprende ouvindo, ela aprende se a gente fizer na prática com ela, escrevendo, colocando exercícios para ela fazer, entende? Tem pessoas que só de ouvir, pronto. E tem pessoas que são muito, né, visuais, elas vão olhar, você vai colocar os exemplos e ela vai fazer. Então, tem pessoas que realmente são diferentes. A gente precisa aprender a identificar como os nossos filhos. Os filhos não são diferentes. E aqui nessa empresa a gente chama carinhosamente de filhos, netos e bisnetos. Quem tá ali, né? Todos vocês estão na rede ali, vocês sabem que de vez em quando a gente se acaba se empolgando mesmo, porque a gente cuida de vocês como filhos e netos e bisnetos mesmo, né? E é uma coisa incrível. É assim que a gente tem que identificar como o jeitinho de cada um de vocês. Se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de chamar para um bate-papo cada um de vocês, né? Eu disponibilizei esses dias aí na nossa rede um bate-papo só comigo, né? Eu acho importantíssimo. Esse mês eu vou fazer de novo. Foi fantástico, gente. Foi fantástico esses minutinhos, porque eu também não podia dar muito tempo, porque daí acho que umas 5 pessoas no mesmo dia, 4, não lembro agora. Queriam falar comigo, queriam ter esse tempinho, então eu disponibilizei alguns minutos e foi fantástico, para que eu possa conhecer um pouquinho mais de vocês. E é interessantíssimo vocês, quando vocês fizerem a rede de vocês, se preocuparem em estar tirando um tempinho, conversando com as pessoas, automaticamente elas vão vir até vocês. Automaticamente, tá? Como um bom líder, você precisa ter todas essas características. E a quinta e última, né? Eu fiz 5 pontos, gente. Você é responsável pela sua equipe. Nós somos responsáveis pela nossa equipe. Nós somos responsáveis pelo que acontece com ela. Nós somos responsáveis em gerir ela da forma mais saudável possível. Nós somos responsáveis pelas percas que acontecem e pelos ganhos que também acontecem ali na nossa rede. Então, tudo que acontece, você é a base de tudo. E a base é o que sustenta, assim como o alicerce de uma casa. Você vai ser o alicerce de todas as pessoas que estão ali dentro com você. Pessoas que têm problemas, pessoas que muitas das vezes estão com problemas sérios, né? Tem pessoas dentro da nossa rede que têm problemas de saúde graves, né? Pessoas, já passei por situações, pessoa que tem câncer. Então, assim, você vai ser essa base para segurar tudo isso. Tudo isso. E é muito gostoso. Não tô falando, entenda uma coisa, eu não tô falando aqui para vocês para assustar vocês. Não.
Quem tem ministério sabe o quanto é legal, quanto é gostoso trabalhar com vidas, né? Eu trabalho tô fazendo mais cursos agora, inclusive, de cura e libertação. Então, vidas, já trabalhei muito com vidas, e a gente aprende com eles. A primeira ministração é em nós, para a gente fazer através de nós. Então, as primeiras transformações acontecem dentro de mim, para que eu possa passar isso para eles. Então, você é o responsável pela sua equipe, por não deixar esse barco afundar. Num barco, você vai ser aquele que está na frente. Você vai ser aquele que está segurando ali o remo e vai estar observando se os de trás estão remando da mesma forma e com a mesma intensidade que você, porque vai ter uma pessoa que vai estar remando de forma contrária, uma pessoa meio perdida, sabe? Então, você vai observar se aquela pessoa está remando da forma correta e no mesmo nível, para que você possa chegar ao seu objetivo. E se você identificar que tem alguém nesse barco que está fazendo de forma errada, você vai precisar ir até ele e ensiná-lo da melhor forma. Por isso que esse curso que a gente está dando aqui é de extrema importância, porque vocês vão aprender do zero. Vocês estão aprendendo do zero. Todo o processo que a gente aprendeu, todo esse tempo que nós estamos aí na presença de Deus, umas com as outras, né? A gente aprendeu a ser líder umas com as outras. Então, nós tiramos o que não funcionou, nós descartamos e colocamos em Deus o que Ele queria que a gente trouxesse para vocês. Esses 5 pontos são esses 5 pontos chaves. Se você anotou, se você tiver dúvida, depois você me pergunta. Vai estar gravado, se você quiser rever, também é muito importante. As pessoas, como nós somos essa base, eles vão sempre se espelhar em nós. Assim como os nossos. Eu gosto muito de comparar com filho, tá, gente? Acho que vocês já devem ter notado. Eu gosto muito de comparar com filho, porque nós, como pais, temos que saber que nós somos os exemplos. O que você fizer vai interferir diretamente na vida do seu filho. Se você tomar uma atitude, uma decisão errada, vai influenciar na vida dele, né? Porque você é o espelho e ele se espelha em você. Assim são os nossos representantes. Tem muita gente que me chama no particular dizendo o quanto ela se espelha em mim, o quanto eu sou um referencial para isso. E isso é de extrema responsabilidade para nós. Nós estamos numa empresa que ela nos dá a oportunidade de diversas formas de ganho, né? Você pode ganhar na venda das camisetas, você pode ganhar nos cadastros, né? E você pode abrir loja, você pode fazer o que você quiser. Tem várias formas de ganho, mas nada disso vai acontecer se você não seguir esses passos e se você não tiver uma vida com Deus. O processo, ele vai começar do zero e do início ali, onde você partir do princípio que a palavra-chave é esse tempo de qualidade dentro da tua casa, para você gerir e influenciar a casa dos outros. A sua casa, ela tem que estar arrumada nos princípios corretos. Então, isso é muito importante. Para a gente ser um referencial para os nossos representantes, a gente precisa ser um referencial de pai, de mãe, de filho também, né? De bom cristão, né? De bom servo na casa do Senhor. Se todas esses pontos estiverem bem alinhados, você com certeza vai ser um referencial. E quando chega alguém para falar para você, nossa, eu gostei muito do que você fez, muito obrigada. Nossa, obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo que você fez hoje. Sem você, o que aconteceu hoje não teria dado certo. Você foi a peça fundamental disso ter acontecido. Quando alguém chega com gratidão dessa forma para você, vale todo o esforço, vale todo o processo. E é isso que nós precisamos aprender. Esses 5 pontos, eles precisam estar em alinhamento com a gente e com o coração de Deus. Amém? O que eu queria trazer para vocês era mais ou menos isso. Eu não vou me prolongar mais. Eu vou abrir para vocês perguntarem alguma coisa, se vocês precisarem, se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu expus 5 pontos aqui para vocês, vou só relembrar quais foram, tá? O líder precisa estar bem para que todos fiquem bem, que é o gerir ali a sua casa, os seus filhos e o seu casamento. A sua saúde emocional gera pessoas saudáveis, né?
A sua saúde emocional vai gerar líderes saudáveis. Não passar questões difíceis da empresa para os liderados, né? Que é realmente esse cuidado que nós temos com a empresa, assim como eles têm conosco, né? O líder é o suporte emocional do liderado, que é a questão de ter equilíbrio e sabedoria. E você é responsável pela sua equipe. Realmente, nós somos aquele que senta na frente do barco e faz com que ele não afunde, né? E é de nossa responsabilidade. E é difícil? É um pouquinho difícil, mas no final vale muito a pena. Porque você vendo vidas sendo transformadas através do seu trabalho, eu que estou aí, né, há quase um ano, né? Mês agora vai fazer um ano que eu estou na presença de Deus. Eu vejo como as pessoas entram e como elas, no meio do processo, tudo que elas passam, e no final, a honra que Deus dá. É incrível. Mulheres que não tinham renda, que dependiam do marido, pessoas que estavam trabalhando numa empresa e não trabalham mais nessa empresa, trabalham só na presença de Deus. Várias pessoas sendo transformadas por esse trabalho que a gente faz. Então, isso é muito gratificante para mim. E para mim é uma honra. Esse treinamento para mim está sendo fantástico, está sendo assim de extrema importância, porque primeiro para eu falar para vocês, eu fui tratada para poder estar aqui falando com vocês. Amém? E vou abrir, Martinha, se você quiser abrir o seu microfone e acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, pode abrir o microfone e pode falar. Ah, Luana, não entendi tal ponto. Eu explico para vocês de novo sem problema nenhum. Se você quiser falar alguma coisa também, pode falar. Sem mais para acrescentar, foi Que sensacional. bênção. Acho que é isso aí mesmo, né? Creio que ficou bem claro, né? Realmente a gente tem que estar, né, com essa base. Então, por isso a sequência de tudo, né? Deus acima, né, de tudo, e após, né, aí o Senhor entrar, né, no nosso barco, né? E como a Luana expôs, né? Nós somos responsáveis, né, por a nossa equipe, mas eu sempre creio que a mão do Senhor ela está conduzindo tudo, né? Então, apesar de parecer, né, você olhar e você falar, nossa, né, mas tudo isso ele traz exatamente o que a Luana falou, uma alegria, gratidão, né, de você ver vida sendo transformada através do seu trabalho. Eu sou muito grata, tenho vivido isso, né, atendido pessoas e vivido o extraordinário de Deus, né? Eu falo que é lindo isso tudo. Eu acho que ficou top, bem esclarecedor. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Algo que vocês queiram falar sobre o treinamento, alguma dúvida também, podem abordar aqui, né? A gente tem um tempinho aí para vocês falarem. Se tiver algo também que vocês estejam no coração aí para compartilhar, fiquem à vontade.